A Noite do Lobo. Nunca imaginei que uma simples viagem ao interior se transformaria no pior pesadelo da minha vida. Me chamo Gabriel, tenho 28 anos e trabalho como fotógrafo. Eu estava em busca de um lugar tranquilo para fazer um trabalho sobre a vida rural, então resolvi passar alguns dias em um vilarejo isolado no interior de Minas Gerais. A história do lugar era interessante. Uma cidade pequena, cercada por florestas densas, onde lendas antigas sobre lobisomens ainda eram contadas pelos mais velhos. Naquele momento, eu não acreditava em nada disso. Era só mais uma história para turistas. Cheguei ao vilarejo em uma terça-feira à tarde. As casas, simples e gastas pelo tempo, estavam dispersas ao longo de uma única rua de terra. Não havia muito movimento. O ar estava pesado, e o som das árvores balançando ao vento era quase o único som que se ouvia. Fiquei em uma pousada simples, administrada por uma senhora chamada Dona Lourdes, que parecia mais preocupada com as suas galinhas do que com a minha estadia. Na primeira noite, decidi sair para fotografar o campo ao redor. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava a paisagem com uma luz suave, quase mágica. Eu me afastei um pouco da pousada e entrei em uma trilha estreita na floresta, que me levaria até um rio. Os faróis da minha câmera e a lanterna que eu carregava eram suficientes para iluminar o caminho, mas a sensação de estar sendo observado começou a me incomodar. A floresta estava quieta demais. De repente, o silêncio foi quebrado por um som que me gelou até os ossos. Era um rosnado baixo e distante, algo que não deveria estar ali. Parei, e o coração começou a bater mais rápido. Olhei ao redor, mas não vi nada. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um animal selvagem, talvez um javali ou um cachorro, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era normal. O som não vinha da direção da estrada, mas da floresta à minha esquerda, onde a escuridão era densa e impenetrável. Decidi voltar para a pousada, mas antes de dar um passo, escutei um som diferente. Algo ou alguém estava se aproximando. Passos pesados, arrastados, como se algo estivesse movendo-se com dificuldade. O rosnado agora era mais próximo, mais claro. Minha pele se arrepiou e uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim. Olhei para todos os lados, mas o que vi foi só a escuridão das árvores. Foi quando algo se moveu, rápido, muito rápido. Eu mal tive tempo de reagir. A figura passou ao meu lado, esbarrando na minha perna, e eu quase caí. Quando olhei para o que me tocou, vi apenas uma sombra escura e uma imensa forma. Era como se um animal estivesse correndo, mas não um animal qualquer. O que eu vi foi grande, muito grande, e se movia com uma agilidade que eu não acreditava ser possível para algo daquele tamanho. Eu gritei e corri para trás, sem saber se estava fugindo de algo real ou se era apenas minha mente enlouquecendo. O som dos passos parecia seguir atrás de mim, cada vez mais rápido. Quando olhei para trás, a figura desapareceu na escuridão, mas eu sabia que estava sendo seguido. Corri até a pousada e bati na porta com toda a minha força. Dona Lourdes me atendeu, com um olhar surpreso, mas sem demonstrar medo. "O que foi, meu filho?" Swinguela perguntou, como se eu fosse apenas mais um turista assustado. Eu estava ofegante, tentando controlar o pânico, e consegui dizer apenas: "Lobisomem." Ela me olhou com uma expressão estranha, quase como se estivesse esperando por isso. "Você viu ele, não viu?" "Swing", disse ela com a voz grave. "Eles estão por aqui, só que ninguém fala sobre isso." Dona Lourdes me contou que, há muito tempo, os moradores do vilarejo sabiam da existência das criaturas. A história falava de um homem que, após ser amaldiçoado, se transformava toda noite de lua cheia em um monstro. Mas ele não estava sozinho. Era uma espécie de linhagem maldita. Nos últimos anos, algumas pessoas tinham desaparecido e, pior, ninguém se atrevia a ir à floresta durante as noites de lua cheia. Mas era impossível ficar seguro dentro de casa também. Os lobisomens sentiam o cheiro de quem estava em suas terras.
Naquela noite, não dormi. Fiquei trancado no meu quarto com a janela fechada e tentei racionalizar o que tinha visto. Eu sabia o que eu tinha sentido: o medo, a tensão no ar e aquela sensação de que, por mais que estivesse protegido atrás das paredes da pousada, a criatura estava lá fora, me observando. Na manhã seguinte, ao sair para tirar algumas fotos, encontrei marcas estranhas na terra. Pegadas grandes, com garras profundas, que pareciam seguir em direção à floresta. O pior não foi ver aquelas marcas. O pior foi notar que elas estavam muito próximas da pousada, quase como se a criatura tivesse vindo até lá, sem medo de nada. Eu sabia naquele momento que eu não estava mais em um lugar seguro. Quando tentei conversar com alguns moradores sobre o que eu havia presenciado, todos evitavam o assunto. Alguns pareciam olhar para o chão, outros desviavam o olhar. Aquilo não era uma história para turistas, era real. E eu sabia que, se eu não saísse de lá logo, o que quer que fosse que me seguiu na noite passada poderia me encontrar novamente. No último dia, decidi ir embora mais cedo. Peguei minhas coisas e fui para a estação de trem. Quando estava me afastando do vilarejo, olhei pela última vez para a floresta densa. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu vi, por um breve segundo, um par de olhos brilhando entre as árvores, fixos em mim. Não sei se aquilo foi real ou se minha mente estava me pregando peças, mas naquele momento eu soube. O que vi naquela floresta não era uma lenda. E a criatura ainda me observa. Eu nunca voltei ao vilarejo. E agora, sempre que a lua cheia aparece, não consigo deixar de sentir aquele mesmo arrepio na nuca, como se estivesse sendo vigiado. Os gritos da floresta. Meu nome é Sérgio, sou veterinário e moro em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Sempre vivi rodeado pela natureza, em contato constante com os animais. Trabalho principalmente com o cuidado de rebanhos e animais de fazenda. Mas, como qualquer cidade do interior, a vida tem suas peculiaridades, suas histórias e suas lendas. Uma dessas lendas foi a que mudou minha vida para sempre. Eu havia escutado as histórias de lobisomens quando era criança. Mas, como todos na minha cidade, eu considerava apenas um conto popular para assustar os mais jovens. Até que uma noite, no meio do meu trabalho, eu descobri que havia algo de muito real nessas histórias. Tudo começou em uma noite de inverno, no mês de julho, quando a lua estava cheia. Eu estava trabalhando em um rancho afastado, a cerca de 20 quilômetros da cidade. O lugar era isolado, sem vizinhos próximos. Um cliente de longa data me havia chamado para examinar um de seus bois, que havia sido encontrado no pasto com feridas estranhas e profundas no corpo. O boi estava gravemente ferido, mas o que me chamou a atenção foram as marcas. Não eram marcas comuns de predação, como as de cães ou onças. Eram mais profundas, e a forma das garras parecia estranha, como se algo maior do que qualquer predador conhecido tivesse atacado o animal. Decidi ficar por lá até o amanhecer, para ajudar a proteger o rebanho e observar se mais alguma coisa acontecia. Era uma noite fria, e o vento cortava como faca. No pasto, apenas o som das árvores se movendo e o farfalhar da grama interrompiam o silêncio absoluto. Por volta da meia-noite, ouvi um som distante vindo da floresta. Era como o grito de um animal, mas não qualquer animal. O som era inconfundível. Era um uivo, mas muito mais grave, mais forte do que qualquer lobo ou cachorro. A princípio, pensei que fosse um lobo-guará, que já havia sido avistado naquela região, mas algo dentro de mim sabia que aquele som não era normal. Ele tinha uma qualidade sobrenatural, algo de ameaçador. Ouvindo aquilo, algo dentro de mim se despertou. Olhei ao redor, mas não vi nada. A noite estava escura e a luz da lua apenas realçava as sombras ao redor. Decidi ir até o cercado, onde o restante do rebanho estava, para verificar se estava tudo bem. Quando cheguei perto do galpão, ouvi outro som. Agora, mais perto, mais audível. Um rugido, quase como se fosse o grito de um animal em extrema agonia. A tensão tomou conta de mim. No caminho até o galpão, passei por uma área com arbustos baixos, e foi aí que vi as primeiras marcas.
Elas estavam por todo o chão, marcas de garras profundas e largas, como se uma criatura monstruosa tivesse passado por ali. Havia pegadas enormes, e o cheiro era de sangue, mas também algo mais, algo podre, como carne em decomposição. O medo me envolveu por completo, mas não consegui voltar atrás. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Ao entrar no galpão, vi que os outros bois estavam agitados e um deles parecia ter sido atacado. Mas o pior não era a ferida, mas o estado do animal. Ele estava completamente exausto, os olhos arregalados e parecia estar em estado de choque. Antes que eu pudesse fazer algo, uma sombra se moveu atrás de mim. Olhei rapidamente para trás e, na penumbra, vi os olhos brilhando. Não eram olhos de qualquer animal. Eram olhos de uma fera, mas com um brilho que não parecia natural. O coração me disparou. Eu estava prestes a dar um passo para trás quando ouvi um rosnado, e não um rosnado qualquer. Era o som de algo grande, de uma criatura imensa, e a pressão no ar era palpável. Eu corri, o mais rápido que pude, para o celeiro onde o carro estava estacionado. Mas antes que pudesse alcançar a porta, o som dos passos pesados atrás de mim foi interrompido por um estalo. Algo havia sido quebrado nas árvores. Um uivo, dessa vez mais próximo e mais alto, cortou a noite. Eu não sabia o que estava me perseguindo, mas sentia em cada fibra do meu ser que aquilo não era humano. Cheguei ao carro e, com mãos trêmulas, liguei o motor. Ao olhar pelo retrovisor, vi uma figura se movendo rapidamente na direção do galpão. Não era um lobo, não era um animal qualquer. O que eu vi tinha a postura ereta de um homem, mas com características animalescas, como se fosse um monstro. Fui embora dali o mais rápido possível. Cheguei em casa, ainda atordoado, sem saber o que fazer com o que havia presenciado. Tentei racionalizar tudo, tentando encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu, mas não consegui. Eu sabia o que vi, e o que vi não tinha explicação. Nos dias seguintes, mais e mais relatos começaram a surgir na cidade. Cachorros desaparecendo, bois mutilados, cabras encontradas com marcas semelhantes às que eu havia visto no pasto. Uma sensação de pavor tomou conta de todos na região, e logo começaram a circular histórias antigas. Histórias que falavam de uma criatura, um ser amaldiçoado, que surgia nas noites de lua cheia para caçar. Os mais velhos diziam que a criatura era um lobisomem, que havia sido amaldiçoado por um feitiço ancestral e que se alimentava de carne humana e animal. Aos poucos, as pessoas começaram a se fechar em casa durante as noites de lua cheia. Eu também, claro, me tornei uma dessas pessoas. Mas então, algo ainda pior aconteceu. Certa noite, uma família de amigos próximos foi atacada. Eles moravam em uma fazenda mais afastada e o ataque foi devastador. Quando a polícia chegou, encontrou a casa completamente destruída. O pai da família, um homem forte, foi encontrado morto no quintal, com marcas profundas no pescoço e no peito. A mãe e os filhos haviam desaparecido. O que restou para trás eram as pegadas, enormes, e o cheiro inconfundível de sangue. Eu não sabia mais em quem confiar. As autoridades não sabiam o que fazer. A cada noite de lua cheia, o medo crescia. O que estava acontecendo ali não era uma simples lenda. Era algo real, algo que caçava à noite, se alimentando das criaturas, e agora de pessoas. Tentamos organizar uma caça, um grupo de homens da cidade, armados até os dentes. Mas todos os esforços foram em vão. Na noite em que decidimos sair, o que encontramos foi apenas mais destruição. O monstro nos evitava, sempre à distância, se movendo rapidamente na escuridão. Até hoje, as noites de lua cheia são um pesadelo. O que vi naquela noite, o que aconteceu com a família de meus amigos e os ataques subsequentes não tem explicação. Muitos falam em lendas antigas, mas o que eu sei é que não estou mais sozinho. A criatura está por aí, caçando, esperando pela próxima lua cheia. Eu ouço seus uivos na distância, e sei que ele está por perto, mais perto do que nunca. Se você estiver em uma região isolada, longe da cidade, e ouvir um uivo distante, não ignore. O monstro está lá,
à espreita, esperando. E Ele sabe como nos encontrar.